estar aqui juntamente com o nosso querido amigo, companheiro, o pastor Paulo Braga, também o pastor de minha esposa, nossa irmã Mireia, e poder conhecer essa linda congregação aqui da Igreja Cristã Universal Independente, em São José do Rio Preto, também os obreiros que fazem parte dessa obra, e as nossas irmãs que estão aqui também servindo ao nosso Deus. Louvo o nome do Senhor Jesus pela vida da minha esposa, nossa mãe Lídia, das minhas filhas, e também do meu filho Arthur, que não pôde estar aqui nessa noite, nosso primogênito, mas eu louvo a Deus pela minha casa. Meus queridos, quero convidá-los para abrir a palavra do nosso Senhor no livro do Apocalipse, capítulo número 3. Acredito que os irmãos já costumeiramente, nesses últimos 3 sábados de culto, abriram esse texto, mas mais uma vez eu quero ser fiel à temática desta campanha e falar a respeito do tema dessa campanha que está no versículo número 11 do capítulo 3. Também cumprimentar o evangelista Davi, nosso irmão, que nos acompanha, serve a Deus também em nossa cidade, na Igreja Cristã Universal Independente, conforme referida por ele. Também louvo a Deus pela vida do nosso querido irmão. Amém, igreja? Amém. Eu estarei lendo a partir do versículo número 7 até o verso número 13, e os irmãos acompanhem visualmente a leitura, tá bom? Estarei fazendo a leitura e os irmãos acompanhem visualmente a partir do verso de número 7, que nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. 3:7. Isso, 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu o farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja diz amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, todos nós conhecemos um pouco acerca do contexto histórico em que o livro de Apocalipse ele foi escrito. Mas vale a pena nós relembrarmos um pouco sobre esse contexto histórico, para que nós possamos extrair lições espirituais dentro da narrativa a qual nós acabamos de fazer. Aleluia! O livro de Apocalipse foi um livro, conforme os irmãos sabem bem, escrito pelo discípulo João, também conhecido como discípulo do amor. João pregava a palavra do Senhor nosso Deus por muito tempo na cidade de Éfeso, quando, por perseguição do Império Romano, ele foi levado para uma prisão que ficava
na ilha de Patmos. Todos aqueles que eram levados para a ilha de Patmos eram pessoas ou malfeitores conhecidos do Império Romano como alguém que era contra César, que era contra todo o Império. Também eram levados para a ilha de Patmos todos aqueles criminosos de alta periculosidade. Homens cruéis eram levados para a ilha de Patmos. Homens sanguinários eram levados para a ilha de Patmos, para ficarem lá por muitos anos até a chegada da sua morte. João, ele estava lá não porque era um criminoso, não porque oferecia dano para a sociedade romana. João estava na ilha de Patmos porque pregava a palavra de Deus. João estava exilado naquele lugar porque e tinha do nosso Senhor Jesus revelações extraordinárias. João, ele foi levado à morte por mais algumas vezes, só que a morte não alcançava este discípulo. A tradição nos conta que João, em determinado momento da sua vida, pela ira do Império Romano, ele estava dentro de um grande balde de óleo quente, onde a tradição diz que quando João foi lançado lá, nenhum dano ocorreu sobre a vida do homem de Deus. Haja vista, o Império Romano, percebendo que não podia arrancar a vida daquele homem de qualquer maneira, decide então enviar ou exilá-lo na ilha de Patmos, pensando o Império Romano que, fazendo assim, João parasse no meio do império. Pensando assim, eles imaginavam que iriam calar a boca de João na pregação da palavra de Deus, mas eles estavam errados. Quando o império das trevas tentam calar o coração, a alma, a boca de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, o nosso Senhor se revela ainda mais a este homem. Quando o império das trevas tenta calar a voz da igreja, eu quero te convidar para dar uma glória bem alto. O Senhor Jesus começa a se revelar ainda mais para a igreja. Quando o império das trevas tenta amordaçar a pregação da palavra, o Senhor Jesus começa a se revelar com curas. O Senhor Jesus começa a se revelar com os dons. Por que, pastor Elias? Porque quanto mais tenta afligir a igreja, mais a igreja tem um contato com o Senhor dos céus, mais o poder do Senhor é manifestado. Se você vê dessa forma, eu te convido nessa noite para dar o melhor nome que você tem, porque o Senhor se revela na aflição da igreja. João está aí em Patmos. O Império Romano estava imaginando que havia calado o coração e a alma deste discípulo, mas a tradição nos diz que, estando João na ilha de Patmos, nos seus últimos anos de vida, o Senhor Jesus se revela para ele em visões. E o próprio João, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele vai tentar nos explicar quão maravilhosa foi essa visão. Enquanto o Império Romano estava imaginando que lá João tinha os seus últimos dias ou os seus últimos anos de vida, o Senhor Jesus Cristo se manifesta para João de uma forma gloriosa, onde o próprio João começa a discorrer acerca dessa revelação. E o que João tenta nos explicar é extraordinário, pois ele mesmo diz no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, ele começa a discorrer e a dizer: eu vi o Senhor, e o seu semblante, a sua fisionomia era extraordinária. João diz no versículo de número 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como a chama
Salvador. Ele vê o anjo da igreja, melhor, o Senhor da igreja, se manifestando para 7 pastores. O João, ele vê e ele recebe a ordem para escrever para 7 igrejas que habitavam no Oriente Antigo. João, ele mesmo faz questão, na sua carta, ou nas cartas que ele escreve, em deixar algo muito claro para os pastores, que o Senhor Jesus era quem comandava a igreja daquele tempo. Eu vou repetir para você dar um olho ainda melhor. Nós podemos estar vivendo um tempo de apostasia, nós podemos estar vivendo onde muitos estão virando as costas para a obra, mas a palavra de Deus nessa introdução ao nosso coração é: Jesus ainda está na regência da igreja, é Jesus quem comanda a igreja, é Jesus que está no controle da igreja. O inimigo pode não imaginar que a igreja está se perdendo, mas a palavra de Deus em nosso coração é: Jesus está no controle, Jesus está no controle, Jesus está no controle. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela começa a se expandir, ela começa a crescer e ela sai dos termos de Israel. Era o propósito do nosso Salvador Jesus, fazer com que o Evangelho alcançasse as mais diversas nações e os lugares mais distantes de Jerusalém. E a palavra do Senhor, ela foi avançando, ela foi crescendo, porque o próprio Cristo, ele disse para Pedro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, 17, salvo o melhor juízo, que a igreja era dele, e que as portas do inferno não iriam prevalecer, as trevas poderiam se opor, mas não iria resistir à eficácia, ao poder e ao som do poder de Jesus Cristo está no Senhor. Eu profetizo que eles abertos nessa noite, que a palavra de Deus vai prosperar nesta cidade, que a palavra de Deus vai prosperar neste bairro, as portas do inferno não vão prevalecer, a unção e a força do Espírito Santo vai fazer a igreja avançar. Se você quer, levanta a sua mão e adore o nome do Senhor. Sempre quando Jesus fala, ele cumpre. Eu vou repetir para você nunca se esquecer: sempre que Jesus fala, ele cumpre. E se o Senhor falou para Pedro e para os discípulos que a igreja iria avançar em meio às trevas, assim ocorreu. A igreja cresceu, a igreja se expandiu, e a igreja começou então a oferecer um certo risco para o Império Romano. O Império Romano, os irmãos conhecem muito bem a história da igreja, conhecem muito bem a história do mundo. O Império Romano, nos dias da igreja primitiva, subjugava muitas nações. O Império Romano tinha o seu legado, o Império Romano tinha suas formas tratativas de lidar com todos aqueles que ele subjugava. E com isso, com o crescimento da igreja, com o avanço da palavra de Deus, o Império Romano se sentiu ameaçado. Por quê? Porque o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho abre a visão, o Evangelho traz mudança nas vidas, o Evangelho traz mudança dentro dos lares, o Evangelho traz impacto ao coração, o Evangelho transforma a mente, o Evangelho purifica a consciência, e todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho sentem uma liberdade extra. O Império Romano não era um império somente político, o Império Romano também era um império religioso. Por quê? Porque eles faziam dos seus líderes divindades. Todos aqueles que governavam suas regiões tinham o prazer de subjugar não somente o povo na questão política e financeira, mas também o povo na questão religiosa. Mas a igreja que era pura, a
igreja que era santa, imaculada, firmada na palavra, não aceitava ser subjugado pelo Império Romano, e isso começou a causar alguns conflitos. E a Bíblia diz, e a história também nos demonstra, que a igreja não aceitava oferecer adoração aos líderes do Império. A igreja não se encurvava aos dogmas da época, conforme a tradição nos demonstra. A igreja não aceitava fazer alianças políticas a qualquer custo, a qualquer preço. Toda imposição do Império Romano contra a igreja, que ferisse a fé, que ferisse a palavra, que ia em desacordo com a doutrina cristã, a igreja não aceitava. E isso acabou por trazer alguns desconfortos no Império Romano. Com isso, a igreja começou então a ser perseguida pelo Império. A igreja começou então a precisar lidar com essas perseguições. Por isso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala para uma das igrejas, porque uma das igrejas que é direcionada à carta, elas estavam pobres. Uma das igrejas que é direcionada à carta, ela estava aos olhos humanos falidas. Por que ela estava falida? Porque todos aqueles que faziam parte da igreja, que tinham comércio, que tinham agricultura, que tinham especiarias para vender, pastor Paulo, todos aqueles que eram subjugados pelo Império Romano, e que se tomasse conhecimento que o dono daquele estabelecimento, que vendia especiaria, perfume, que vendia animais, se fosse cristão, todos aqueles não iriam mais comprar. A igreja do primeiro século estava sofrendo um boicote comercial. Eu vou explicar para os irmãos entenderem melhor. É o mesmo que eu tenho uma mercearia e todas as pessoas, todos os consumidores olharem para mim e dizer: aquela mercearia de um pastor, eu não vou comprar lá, porque eu não compro nada de pastor. Era isso que estava ocorrendo com a igreja do primeiro século. Todo aquele que era crente estava sofrendo boicote comercial. Com isso, a igreja estava empobrecendo, a igreja estava perdendo recursos. Por quê? Porque o Império Romano decidiu boicotar todos aqueles que eram crentes. Mas essa igreja que o Senhor Jesus fala que aos olhos do mundo ela era pobre, mas aos olhos do Senhor ela era uma igreja rica. Porque mesmo que estivesse perdendo bens aqui na terra, lá no céu eles estavam alcançando a coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero aqui fazer uma aplicação espiritual. Não se meta com as questões não horizontal. As coisas podem estar indo mal, as coisas podem não estar bem, mas se você estiver de acordo com a vontade do Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai abrir as janelas dos céus. O homem pode até não entender o mistério, mas o céu vai sempre estar aberto sobre a sua cabeça, se você permanecer fiel na presença do Senhor. E a igreja de Filadélfia não fugiu da regra. Essa igreja, no capítulo número 3, a partir do versículo número 7, também estava vivendo situação semelhante. Essa igreja estava vivendo um boicote. Só que o boicote dessa igreja foi muito maior do que o boicote das outras igrejas. Os irmãos entenderem um pouco mais sobre o pano de fundo dessa carta. A igreja de Filadélfia ela é composta por pessoas que eram vinhateiros, pessoas que plantavam vinhas, porque a cidade de Filadélfia, fundada por um romano, era uma cidade onde estava próximo a uma região vulcânica, a uma região rochosa, e dentro dessas regiões se plantava muita uva, e as plantações de uva, a época dessa carta, estava predominando naqueles dias. A igreja de Filadélfia estava enriquecendo, pastor Paulo. A igreja de Filadélfia
igreja. A igreja de Filadélfia estava avançando, mesmo sofrendo algumas perseguições, mas estava avançando. Mas a tradição diz que por volta do ano de 95 ou 96 depois de Cristo, Domiciano, o imperador da época, percebendo que a igreja estava crescendo, percebendo que a igreja estava avançando, não somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito financeiro, ele baixa um decreto. E qual é o decreto? Ele decidiu que todas as vinhas existentes naqueles termos deveriam ser destruídas. Imagine você vivendo nessa época, você dorme e você acorda no outro dia com um decreto: olha, pastor Paulo, a sua vinha vai ser destruída, você não vai mais produzir o vinho, você não vai poder mais ter o sustento da sua casa, da sua família. É dentro deste pano de fundo que a igreja de Filadélfia recebe essa carta. Por quê? Porque estava sofrendo uma perseguição espiritual e agora estava sofrendo também uma perseguição comercial. Mas sabe o que eu acho lindo com a palavra de Deus, meus irmãos? Que a igreja, quanto mais ela é afligida, a igreja, quanto mais ela é perseguida, a igreja, quanto mais ela apanha, conforme diz o ditado aí, a igreja é que nem maçã no pano, a igreja é que nem maçã no pano. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Assim é a igreja do Senhor. Quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Tentam fechar uma igreja aqui, Jesus vai lá e abre a porta ali. Tentam acabar com uma igreja em uma cidade, Jesus vai lá e abre duas na cidade vizinha. Sabe por quê? Porque quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Quanto mais tenta atingir a igreja, mais a igreja se aproxima do Senhor Jesus e ela cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja, ela é composta de seres humanos. A igreja ela não é composta de super-heróis, conforme Hollywood tenta descrever. A igreja ela não é composta por super-homens, nem tampouco composta por mulheres maravilhas. Mesmo a igreja, usufruindo da graça, da unção, do poder do Espírito Santo, sendo ela composta por seres humanos, a igreja ela geme, a igreja ela chora, a igreja ela lamenta. Por óbvio, sempre quando nós estamos no templo, sempre quando nós estamos na casa de Deus, no templo, a própria palavra nos mostra que nós devemos congregar e nos apresentar diante do Senhor com salmos, com hinos e com cantos espirituais. Quando nós estamos aqui, nós nos alegramos. Quando nós estamos aqui, nós colocamos um sorriso no nosso rosto. Quando nós estamos aqui, ouvimos palavras gloriosas, nós levantamos as nossas mãos e glorificamos o nome do Senhor. Mas nem por isso nós estamos isento de dores, nós estamos isento de angústias. E era isso que esta igreja de Filadélfia estava vivendo. Se os irmãos forem perceber, esta igreja é a única igreja que, quando Jesus vai falar com o pastor, Jesus não repreende. Esta igreja é a única igreja que, quando Jesus vai falar com o pastor, Jesus não censura as atitudes desta igreja. Talvez você olhava para este texto a cada noite desse dia e achava que esta era a igreja perfeita. Talvez você olhava para essa igreja e dizia: uau, eu quero ser como esta igreja de Filadélfia, porque todas as outras igrejas receberam alguma denúncia de Jesus. Todas as outras igrejas, Jesus censurou e falou: eu tenho alguma coisa contra ti. Mas contra esta igreja, Jesus não fala nada de censura. Jesus não aponta o dedo para esta igreja. Jesus não diz que esta igreja tinha algo oculto. Jesus não diz que esta igreja tinha algo sem ser confessado. Jesus não fala
fala para esta igreja que esta igreja havia perdido o primeiro amor, como ele falou para a igreja de Éfeso, Jesus, ele vai dizer para esta igreja, grande parte do que ele diz para as outras, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tu até aí tudo bem, nós não percebemos absolutamente nada diferente, mas quando Jesus vai falar para o pastor, para que o pastor transmita à igreja essas palavras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus não censura, Jesus quer confortar e consolar esta igreja. Eu fiquei imaginando, mas por que que Jesus quer confortar e consolar esta igreja? E eu pude perceber, meus irmãos, que esta igreja era uma igreja que estava cansada, era uma igreja que tinha pouca força, não porque ela era fraca, não porque era uma igreja fracassada, mas era uma igreja, pastor Paulo, que estava cansada, não estava cansada de adorar, não estava cansada de glorificar o nome do Senhor Jesus, não estava de ir para o mundo, não estava cansado de ir para os ensaios das irmãs, não estavam cansadas de vir para a campanha de oração, não. A canseira desta igreja não se baseava nisto. A história nos diz que quando Jesus disse, tendo pouca força, a história nos mostra que esta igreja estava cansada das más notícias. Esta igreja já estava se cansando de tanto sofrimento, pastor Paulo. Sabe que esta igreja estava desejando, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes, o que eu e você desejamos como acordamos. Eu, como crente, há quase 20 anos, alguns irmãos aqui já podem estar bebendo há quase 50 anos na igreja. Sempre quando nós levantamos, nós dizemos, Jesus, me ajude a aguentar mais um dia. Mas o Senhor percebe que eu não vou aguentar, Jesus. Vem me buscar e me leva para a glória, porque essa igreja estava cansada, essa igreja estava angustiada de tanto sofrimento. Não é muito diferente dos nossos dias hoje, meus irmãos. Os dias que nós estamos vivendo, muitas das vezes a nossa oração não é nem mais para que Jesus nos fortaleça. A nossa oração é Jesus, vem buscar, eu quero do seu nome. Eu quero acabar com essa dor, eu quero acabar com esse sofrimento. Talvez alguém poderá dizer, mas pastor, esta igreja está em depressão. Não, esta igreja está cheia da unção, porque somente um crente cheio da unção pede pela volta do Senhor Jesus. Somente um crente cheio da unção clama para que Jesus venha buscar logo para acabar com o sofrimento. Esta igreja estava cansado de receber más notícias. Somos crentes, somos fiéis ao Senhor Jesus, mas nem sempre nós estamos preparados para notícias ruins. Nem sempre estamos preparados para receber algumas palavras. Nem sempre estamos preparados para vencer algumas adversidades. E essa igreja, ela já havia lutado tanto. Ela já havia suportado tantas coisas que o próprio Cristo vai dizer, vocês têm pouca força. Jesus não está dizendo que vocês são fracos, vocês são frustrados. Jesus está dizendo que vocês estão com pouca força, porque o sofrimento é demais, a angústia é demais. Todos aqueles que querem glorificar o nome do Senhor nas suas vidas sabem o que eu estou dizendo. Todos os dias nós somos afrontados, todos os dias nós somos alvejados por situações indesejáveis, coisas que nós não queríamos ter que enfrentar, nem tampouco suportar. Mas Jesus Cristo sempre vai permitir algumas situações que vai nos forjar, que vai nos levar mais aos pés dele. Mas nessa noite, meu irmão e minha irmã, ouça esta voz que ecoa nesta palavra. Mesmo você tendo pouca força, suporte, não negue o nome do Senhor. Mesmo a notícia é ruim, suporta, mas não nega
tendo pouca força, vocês não têm negado o meu nome. Sabe por que Jesus não censura essa igreja? Porque essa igreja, pastor Paulo, é uma igreja sincera. Muitos crentes da minha e da sua geração, meus irmãos, se apresentam diante de Jesus demonstrando fortaleza, demonstrando força, quando na verdade nós estamos quebrados por dentro. Muitas das vezes, meus irmãos, nós tentamos maquiar diante de Deus um sentimento que não existe mais no nosso coração, quando na verdade a única coisa que Jesus quer ouvir no nosso coração é: Jesus, eu estou cansado, mas me fortalece. Jesus, a angústia está demais, mas me ajuda. Jesus, não solta das minhas mãos, porque eu preciso do Senhor. Muitas das vezes essa deve ser a minha e a sua oração. Essa igreja reconhecer diante do Senhor: Jesus, nós temos lutado, nós temos perseverado, mas nós estamos com pouca força. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque Jesus disse no versículo 8: eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Eu sei o que você sente. Eu sei o que está no teu coração. Eu sei até onde você suporta. Eu sei até onde você pode ir. Eu sei até onde você aguenta. Porque você tem pouca força. Mas não nega o meu nome. Essa igreja, meus irmãos, estava sofrendo muito. Essa igreja tinha um problema interno. Qual era o problema interno? Havia problemas na igreja. E os problemas não eram por parte daqueles que eram fiéis, mas os problemas eram por parte daqueles que eram intrusos. O próprio João, ele vai escrever em uma das suas epístolas universais, e ele vai dizer que muitos que saíram do meio da igreja saíram porque não eram da igreja, saíram de nós porque não era de nós. E essa igreja estava sofrendo com isso, porque tinha impostores no meio da igreja, e esses impostores estavam boicotando a igreja. Pessoas que estavam no meio do povo, mas quando chegavam lá no Império Romano, falavam toda a estratégia da igreja. Pessoas que se diziam ser fiéis a Deus, mas estavam traindo. Essa igreja estava tendo que lidar com a traição dos seus irmãos. Mas Jesus disse: mesmo vocês tendo pouca força, não negaste o meu nome. No versículo 11, nosso Cristo faz uma promessa: eis que vem de nós. Só que agora, Jesus, ele vai escancarar o que aquela igreja estava sentindo. Porque quando Jesus, ele diz: guarda o que tens, o escritor originário, o grego da palavra guardar aqui, é um grego crápio. Pastor, ele diz o que é que significa esta palavra. Esta palavra guardar, evangelista Davi, não é simplesmente você pegar uma agenda como essa e colocar dentro dessa sala, trancar a porta e guardá-la lá dentro. Se os irmãos forem olhar no capítulo número 3, a partir do versículo número 3, a mesma palavra guarda aparece na igreja de Sardes. Se os irmãos observarem o verso 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. A palavra Sardes, no capítulo 3, verso 3, o grego é teg, é esse guardar que eu acabei de falar para os irmãos. Vocês guardam, vocês têm cofre e vigiam esse cofre. É o que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes. A palavra guardar é teg para a igreja de Sardes. Mas para a igreja de Filadélfia, a mesma palavra guardar é um outro verbo grego, crápio, que quer dizer segurar com força. Pastor Elias, eu não consegui entender. Eu vou pedir ajuda do pastor Paulo para me ajudar. Pastor Paulo, puxa. Tira tirar essa agenda do mundo.
tentando arrancar o que vocês têm, mas segura com toda a força, segura com todo o vigor que vocês ainda têm, segura. O sistema, o império das trevas, o mundo aí fora quer arrancar as forças da igreja, mas eu profetizo em nome de Jesus que a igreja inclui aqueles que são jogados no peito, vai segurar a fé, e o diabo não vai arrebatar a confiança da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Segura com força, abraça o que você tem, guarda o que você tem. O verbo grego da palavra tem estos, que significa algo que você já tem, não é algo que você ainda vai possuir. Aleluia! O que Jesus está dizendo para esta igreja, pastor Paulo? Eu sei o que vocês têm, e é para vocês segurar com força, segura com força, não solta aquilo que vocês já têm. Não solte o que você já tem. Jesus entregou para mim, entregou para você, não solte. Estão tentando puxar para tirar a nossa fé, a nossa base bíblica. Tem pessoas que querem pregar heresia, querem relativizar o evangelho, querem escancarar a porta do céu, mas a igreja não pode abrir mão daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que Jesus entregou para eles. E Jesus ele continua: guarda o que tens, para que ninguém a tua coroa. O verbo original desse tom significa alguém tirar e te substituir. Esse tomar não é roubar, embora exista algumas traduções para o nosso português, para que ninguém roube a tua coroa. Tradução errada. A tradução aqui é alguém pegar e te substituir. Isso é forte, irmão. Sabe por quê? Faça sol ou faça chuva, o céu não vai ficar vazio. Eu vou repetir para você não se esquecer. Faça sol ou faça chuva, o céu não vai ficar vazio. O que Jesus está dizendo para essa igreja é: eu entreguei algo precioso para vocês. Vocês seguram com todas as forças, para que ninguém substitua vocês para receber a coroa. Sabe por quê? Se eu desistir, vai ter outra pessoa que vai receber a coroa no lugar. Ah, mas Jesus me ama tanto que se eu ficar empurrado aqui, Jesus vai dar um jeito de levar para o céu. Vai outra pessoa escutar. É isso que Jesus está falando nessa igreja. Ah, mas eu tenho uma promessa, e nem diz os calvinistas. Eu tenho uma promessa, eu já fui eleito. Não importa o que aconteça, eu vou ser salvo. Mentira. Você precisa segurar. Segura com força. Aquilo que Jesus já te deu, você já tem. Ei, não é que você vai alcançar. Você já tem. Irmão, assim, por um período, quando eu cheguei na igreja, eu ouvi alguém dizer assim: o culto da igreja não é legal. Eu já estou falando assim. A gente não tem certeza da salvação, né? Quem sabe da nossa salvação é Jesus. Eu falei: que o orçamento está certo. Uma mulher falou assim: está certo, né? Porque o seu dia da manhã, só Jesus que salva. Então, de fato, eu não tenho certeza se você salva ou não. Aí eu fui estudar, com vontade de Deus, tem um discurso
parece que está saindo da caminho errado. Não tem esse negócio de ter certeza. Você precisa ter. É o que Jesus está dizendo para essa igreja. Quando você for, você já tem essa noção. Se você aceitar, alguém vai pegar e vai entrar nesse lugar. Ei, alguém vai passar pelas funções celestiais no seu lugar, fazer seu lugar. Então não solta a sua salvação, não. Segura ela com toda a sua força, porque Jesus quer que você passe as mansões celestiais e o nome dele seja glorificado. Jesus está dizendo para esta igreja: guarda, força, o que você já tem, a tua salvação, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe por quê? Paulo disse, da carta que ele escreveu aos Coríntios, nós seremos coroados. Paulo diz para Timóteo: eu tenho uma coroa me aguardando, a coroa da justiça. Não somente a mim, o justo juiz vai entregar, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Escuta, vou dizer o microfone que eu gosto de ser pela. Estou aqui com a minha salvação. O mundo está tentando tirar. O sistema quer me arrancar da salvação. O sistema não quer que eu venha para a igreja. O sistema não quer que eu obedeça meu pastor. O sistema não quer que eu ore. O sistema não quer que eu me consagre. Mas eu estou segurando firme. E eu estou caminhando firme. Eu estou usando todas as minhas forças para me manter aquilo que Jesus me deu. Eu vou vencer. Quando eu chegar, Jesus fala: você vai ser coroado. Porque você segurou firme com a salvação. Chegou de vida no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta, essa coroa que nós vamos receber não é a coroa de rei, porque rei é só Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus não se tornou rei, e Lucas fala que nasceu no reino de Deus. Rei, para se tornar rei, ele precisa ter duas coisas: ou ele precisa ser da linhagem real, ou ele precisa conquistar o reino e se titular rei. Jesus não, já nasceu rei. Jesus já nasceu rei. Sabe a coroa que nós vamos receber? É a coroa de uma atleta que venceu as dificuldades, que viveu um propósito, que não tirou fogo do poço, que não tirou fogo da coroa e foi até o final. Ele deixou ninguém chegar no lugar dele. Ele chegou para ser premiado. Essa coroa, os escritores sábios, eles usavam muitas analogias, o Império Romano. Paulo usou com isso e João usou. Essa coroa aqui é uma coroa que ele entrega para os atletas que venciam nas suas jornadas, ou para generais que venciam batalhas com as suas legiões, ou seja, legiões de soldados. Não é de agora, não. Com as suas legiões de soldados. Sempre quando eles venciam uma batalha, eles eram coroados pelo império, de forma pública, todo mundo via. E se aquele general estava recebendo uma coroa, era porque ele venceu. É isso que Jesus está falando para a igreja. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer: ele está aqui, é porque ele venceu. A gente não faz, meus irmãos, algumas analogias. Quando a gente chega lá no céu, a gente fala: ele venceu, prova, não. Você chegou aí, irmão, foi até o final. Porque você vai olhar para o seu irmão lá no céu e vai dizer: conseguimos, nós seguramos aquilo que Jesus nos entregou, a salvação, e ninguém nos roubou a nossa coroa, e estamos aqui para usufruir dessa eterna glória. Jesus olhou para esta igreja e disse para eles: eu vou colocar o nome do meu Deus em vocês. Eita, eu vou colocar glória! o nome da cidade do meu Deus. Aqui também tem algumas aplicações históricas do porquê que Jesus falou isso para esta igreja, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero que os irmãos nunca se esqueçam
Esse guardar, não é você colocar no cofre e ficar vigiando. Esse guardar é aquele que está em você. Não vai roubar. Não, eu vou tirar dela, não vai tirar. Porque eu sou agarrado. Estou agarrado com força. Assim você vai chegar até o final. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Comprometendo o pastor Paulo, nós não fiquemos sobre os nossos pés. Quero fazer nosso simples oração para a igreja, que o nosso tempo já está estourando, meus irmãos. Guarda o que tens. Oh, aleluia. Ah, pastor, eu vou ganhar a salvação. Não, você já tem. Glória a Deus. Se Jesus voltar agora, você sobe. Se Jesus te chamar agora, você sobe. Ah, pastor, eu estou cansado, eu quero subir. Se Jesus quiser te chamar, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. A sua palavra ela foi pregada nessa noite, meu Deus.